E vamos começar já com uma pergunta que vem das ruas para darmos o início aqui, o pontapé inicial no nosso bate-papo. Meu nome é Dales, sou de Santo Antônio do Amparo. Eu posso tirar ensinamentos de textos narrativos? Pois é, a pergunta começa com texto narrativo, né? Bom, a narrativa, vamos pensar, narrativa na Bíblia tem narrativa da história de Jesus, narrativa, né, do Êxodo, que é um texto que está narrando uma história. Mas dá para tirar ensinamento, não dá? De uma narrativa? Como é que a gente tira ensinamento? Mário? Eu creio que toda a Bíblia, sobretudo, é a palavra de Deus. Então, mesmo a gente definindo assim, para compreender os escritos bíblicos, e desde a época que a Bíblia foi sendo preparada, primeiro o Antigo Testamento, aonde é separado primeiro os 5 primeiros livros, que são os ensinamentos também, a gente chama de Pentateuco, e aí depois a gente divide em livros históricos, divide em livros poéticos, proféticos. Entretanto, eu creio que toda a Bíblia é profética. Toda é profética. É profética. Porque profecia significa palavra de Deus. Sim. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela é profética. Quando a gente profetiza, às vezes a pessoa confunde profetizar com adivinhar. Profetizar é falar ou cantar a palavra de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós estamos lendo profecia. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Então, eu acredito que, independentemente de ser narrativa, de ser poesia, independente então, deixa eu complicar esse negócio da origem. Pode falar, Luciano, depois eu complico. Eu só queria pontuar uma coisa para você que nos perguntou. A narrativa histórica é um gênero literário da palavra de Deus. Ela é uma prosa histórica. E como gênero literário, ela tem determinadas características que são inerentes à sua própria peculiaridade. É o que faz o gênero literário e é o que faz o tipo de gênero literário narrativa histórica. Por exemplo, Josué, 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas. Inclusive, Brasil. 2º Crônicas. Desculpa, minha mão vazou aqui na Brasil. Não é 1ª Crônicas, não é 2ª Reis, pelo amor de Deus. Você já ouviu quantas vezes isso, Luciano? Muitas vezes. Não é a primeira carta aos Reis, é 1º livro. E parece bobagem, mas isso é uma questão básica para quem faz teologia. Sim. Verdade. A epístola, a carta é feminino. O livro é masculino. O livro de Reis e o livro de Crônicas são narrativas históricas que quase se sobrepõem, né, o pastor Luciano? É porque o livro de Reis, o 1º Reis e o 2º Reis, ele trata basicamente da nação de Judá e Israel, sobrepondo um ao outro. E o livro de Crônicas, ele trata exclusivamente da nação de Judá e os reis de Judá. Daí a diferença. Agora, por exemplo, o Pentateuco é narrativa histórica. Então, toda narrativa histórica, ou narração histórica, ou prosa histórica, assim como qualquer outro gênero literário na Bíblia, nós contemos ali a palavra de Deus e o ensinamento de Deus para nós, em qualquer gênero literário. Pode ter ensinamento? Não, pode não. Tem um ensinamento em cada gênero literário da Bíblia. Agora, logicamente, daqui a pouco nós vamos ver que cada gênero literário nós interpretamos de forma diferente. Então vamos complicar esse negócio aqui, que está muito pacífico esse negócio aqui. Vou começar apertando. Vamos pensar lá... Aperta não que a gente escorrega. Não vai escorregar, não. Porque tem, por exemplo, o dos livros que são poesia, nós temos poesias, né, na Bíblia. Os livros poéticos. Que são os poéticos, né? Que tem que ser lidos como... Poesia. Como poesia, como música, né? Os salmos, não é isso? Os salmos. O livro de Cantares. Né? Você quer ver um outro livro que muita gente acha que não é poesia na Bíblia, mas é? Lamentações de Jeremias. É um poema. 80% do livro de Jó é um poema. Muitos trechos do livro de Isaías são poemas. Agora, como interpretar poema? Porque vamos pensar. Vamos pegar o livro de Cantares. Né? Tivemos o Dia dos Namorados sexta. Foi sexta? Dia 12? Ih, meu Deus, foi que dia? Foi segunda? Não, foi segunda. Isso é sinal de que o pastor não comemorou com a esposa dele. Comemorei, sim, mas eu estava trabalhando. É porque o pastor namora todo dia, né? Exatamente. Você me livrou agora. Mas o livro de Cantares, por exemplo, eu já vi
que o livro de Cantares é por muitos interpretado como profético e não poético. Né? Porque ao invés de falar da relação de um homem com a mulher, de um homem com a sua amada, fala sempre que é Cristo e a igreja. Qual que é a correta ou as duas são corretas? O que vocês pensam sobre a interpretação de Cantares? Porque fala, as éguas do carro dos farol te comparam a amada minha, fala do seio da amada, fala de tanto de coisa, é uma linguagem bem romântica. Claro. Aí eu volto na mesma questão, que independente do estilo literário, mas toda a Bíblia é ensinamento. Igual o pastor Luciano citou o Pentateuco, que é livro histórico, mas os judeus chamam ele também de livro de ensinamentos. Os judeus, no hebraico, discípulo, Talmidim, plural, Talmidim, discípulos. E eu creio que a raiz aí vem do Talmud, que é ensinamentos. Então, toda pessoa que tem ensinamento vai para uma escola, vai para uma faculdade. Isso. Ele tem disciplinas, ele é disciplinado. Então, toda a Bíblia, independentemente do estilo literário, é uma disciplina. Então, quando nós olhamos o livro de Cantares, que é uma poesia, e que fala de amor, do noivo com a noiva, nós lemos no Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, João também no Apocalipse, apresenta o relacionamento da igreja do Senhor como noiva e Cristo como noivo. Efésios fala isso, né? Efésios, Fala. Capítulos 4, 5, 6, aí ele É do marido, fala da mulher, sobre- Cristo, a igreja. Então há uma aplicação espiritual. Quando a gente pega uma poesia, a gente olha lá, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade falando da pedra. Viu a pedra no meio do no meio do caminho. Essa pedra pode ser muita coisa. Assim também, quando a gente lê Cantares, pode ser literal, pode ser Salomão falando das suas quase 1000 noivas, e pode ser também Uma metáfora. Cristo e a igreja, uma metáfora. Agora, nós temos que tomar cuidado porque a forma de interpretar uma poesia é diferente da forma de interpretar, por exemplo, uma parábola ou uma profecia. Isso não quer dizer que dentro da poesia não possa ter profecia. Pode ter, mas a forma que nós interpretamos à luz das regras hermenêuticas e da própria hermenêutica bíblica, que nós interpretamos uma poesia, é diferente de nós interpretarmos uma narrativa histórica. O livro de Cantares é um poema entre um homem e uma mulher. Um poema amoroso, picante e bem apimentado. Lógico que à luz da palavra de Deus. Interpretar o livro de Cantares dizendo que o noivo é Cristo, veja bem, é dizer o que o texto não diz. Interpretar o texto dizendo que a noiva é a igreja, pastor, é interpretar o que o texto não diz. Isso. Agora, Você pode fazer uma... eu posso aplicar. E mesmo essa aplicação tem que se tomar cuidado. Sabe por quê? Porque às vezes nós aplicamos com aquilo que a gente não encontra respaldo na Bíblia para aplicar. É esse que é o perigo. Então, uma coisa é a interpretação, outra coisa é a aplicação. Por quê? Porque a aplicação, pastores, está sujeita à interpretação. Perfeito. Se eu interpreto bem, eu aplico de forma correta. Se eu interpreto mal, eu dou tiro para todo lado e aplico do jeito que eu quiser. E aí a gente não diz o que o texto bíblico está dizendo. É interessante, eu comentei isso outro dia aqui, no outro programa sobre hermenêutica, é porque, por exemplo, a narrativa, vou pegar uma que eu trabalhei essa semana com os alunos do seminário. No 2 Reis fala que Eliseu foi no lugar, as águas ali estavam amargas, as águas estavam com problemas, né? Não estavam potáveis. E ele pegou sal na tigela, jogou sal na fonte da água, no manancial, e a água ficou boa. É uma narrativa. Né? Ele jogou sal na água, água H2O, sal, NaCl, né? Cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio. Jogou lá e pronto, é isso que foi o texto. Agora, eu posso fazer como é que eu posso dizer? Tirar disso uma série de comparações, de fazer analogias, mas o texto está falando que jogou sal na água e pronto. Sim. O problema é que muitas vezes a gente já lê o texto fazendo... Por exemplo, você quer ver uma aplicação, na minha opinião, perigosa, você pega esse texto e fala assim, não, o sal é Cristo. É perigosa essa aplicação, porque
no texto não me dá base para eu saber que o sal é Cristo. Inclusive, quem é sal da terra e luz do mundo é a igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque senão a gente sobrepõe o que a Bíblia diz, fala o que a Bíblia não diz e ensina alguma coisa que não tem respaldo nas Escrituras. Por isso sai tanta heresia em termos de discurso e comportamentos heterodoxos em termos de prática, porque o pessoal pega a Bíblia também, faz a Bíblia dizer o que ela não diz. E se você quiser, ela pode dizer mesmo o que ela não diz. Não é? Essas discrepâncias, essas doutrinas às vezes equivocadas é fruto de um erro de interpretação. Não é que Deus está errado, é que a minha capacidade, a sua capacidade, a nossa capacidade de interpretar a Bíblia, a gente não pode esquecer que foi imaculada pelo pecado. Sim. Nós não compreendemos bem, muitas vezes, o que o texto quer dizer. Agora, nós temos que ser humildes para dizer o seguinte: olha, esse texto aqui é um texto difícil. Eu não posso dizer o que eu quero que o texto diga, e sim o que o texto diz. Pastor Cássio, eu lembro que eu conheci 2 termos gregos, exegese e eisegese. Parecia até brincadeira, mas eles existem. E esses 2 vocábulos, exegese é quando tira de dentro para fora, ou seja, a gente vai no texto e traz o que o texto significa. E eisegese é quando nós fazemos o texto falar o que nós queremos. Então, por exemplo, se eu quiser falar que não há Deus, que Deus não existe, eu pego uma parte de um versículo na Bíblia, de um Salmos, que fala: diz o necio no seu coração, não há Deus. Eu só falo não há Deus no texto. E falo não há Deus, a própria Bíblia está falando. Eu não falo que é o necio que fala isso. Então a gente não pode usar textos isolados da Bíblia. Falando de hermenêutica, a gente precisa ter, a Bíblia toda tem uma concordância. Quando nós estudamos a Bíblia e conhecemos a Bíblia, nós podemos fazer aplicações assim, porque não vai ser incoerente com a Bíblia é toda coerente, a Bíblia toda se completa. Mas quando nós estamos falando sobre isso, nós podemos falar para teólogos, igual nós 3 aqui estudamos teologia, mas a grande maioria das pessoas que são abençoadas com a Bíblia, elas não têm a condição de estudar teologia, porque a vocação delas não é para ser pastor, não é para ser professor, então elas não estudam a Bíblia da maneira que nós estudamos. Qual que seria a solução? Assistir bate-papo para aprender. Exatamente. Também. Eu estou acreditando cada vez mais em revelação, porque é uma grande revelação que isso teve agora. Mas qual que é a solução? A solução primeiro é a pessoa orar e pedir a Deus. Discernimento, né? Discernimento espiritual. Deus é que dá. Não adianta nós tentarmos entender por nós mesmos, porque aí, quando nós estudamos também ciência, nós descobrimos que Sócrates disse: só sei que nada sei. É a frase mais importante de Sócrates. E Paulo também fala em 1 Coríntios 8:2. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, o espírito para ler a Bíblia, para interpretar a Bíblia, é sempre sabendo que nós não sabemos nada. Humildade, né, pastor? Humildade. Com humildade, eu conheço muitas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, mas que são verdadeiros teólogos. O que não quer dizer também que não tem que a gente tem que se aprofundar e buscar estudo, de jeito nenhum. Porque tem uma linha aí também, é o seguinte: já vou pregar, então Deus vai dar uma revelação, eu preciso preparar o texto, aí você faz o texto dizer o que não quer. Tem algumas pérolas, vocês conhecem, né, aquele grupo religioso que conseguiu verbas com ofertas e dízimos e queria saber se construía vários locais de reunião, você fazia um templo grande. Aí um dia um dos líderes teve uma revelação, ele pegou lá o livro, sabe quando o filho de Davi foi morto por Joabe, o Absalão, né? Pegou o texto lá e esse líder abriu a Bíblia assim, né? E falou assim: não, Deus quer que a gente abra várias congregações, porque ele pegou o texto que Davi, quando recebeu a mensagem da morte do filho, o texto bíblico diz: e Davi chorava amargamente dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. O cidadão pegou o Absalão, que era o nome do filho, e entendeu? Absalão. Agora, é como se não fosse trágico. É verdade. Porque a gente pega uns negócios desses e saem heresias absurdas. Teve aquele caso, já citei aqui, do pastor
pedreiro ou pedreiro pastor lá do Espírito Santo, vocês Isso saiu na conhecem. televisão. Esse caso clássico, saiu no Fantástico, é. que ele adulterou Isso. porque ele pegou um texto, né? Não sei se é Oséias ou Amós. É Oséias. Oséias, né? É. E adulterou com base bíblica. Absurdo isso. É né? verdade. Bom, vamos lá colocar nossos queridos telespectadores na conversa. O Maurílio Oliveira, que é do Paraná, da cidade de Maringá. Deve estar fria aí, hein, Maurílio? Isso aqui em Belo Horizonte está frio, valeu aí. A Bíblia é profética, diz o Maurílio. Ela não foi feita para os judeus e gentios, mas para a igreja de Jesus. Bom, eu não entendi aqui. Você que está dizendo que não foi feita para judeus e gentios e a igreja de Jesus. Confesso, Maurílio, que eu não entendi o que você quis dizer aqui. Mas eu entendi que ele quer dizer que a Bíblia é profética. Vocês concordam, né? É profético. Sim, a mensagem da Bíblia, no sentido de profética, é no sentido de revelar a vontade de Deus para nós. Porque a profecia em si, dentro do tema do programa, é também um gênero literário, a profecia. Agora, a Bíblia como um todo, ela contém uma mensagem profética, ou seja, ela é a revelação de Deus para o homem. Nesse sentido, a Bíblia, né, é uma profecia digna de entendimento por parte daqueles que a receberam, que somos nós. As profecias do Antigo Testamento, nós temos os profetas maiores, menores, não é isso? A gente tem uns livros da Bíblia que são profecias. Mas tem profecia no Novo, por exemplo, a vinda de Jesus, ela é baseada, não é isso? Numa profecia do Antigo, mas também na profecia meio que imediata ali. Qual que é a diferença das profecias do Antigo e Novo, em termos de texto? Porque no Antigo Testamento parecia sempre antes assim, né? Assim diz o Senhor. E aí vinha a profecia. A gente não pode esquecer que o período do Velho Testamento, ele é um período cujas profecias, na acepção da palavra profecia, eram na sua grande maioria profecias preditivas. Profecia preditiva não significa que ela aponte necessariamente para um futuro longínquo. A profecia, por exemplo, quando a gente lê o livro de Isaías ou lê o livro de Jeremias, a gente vê que a profecia no Velho Testamento, ela tem um elemento presente. Algo está acontecendo aqui e agora. Algo está causando esse desconforto no coração do profeta. E ele, então, é boca de Deus, é palavra de Deus na sua boca, e ele fala da parte de Deus. Ele usa o contexto presente, histórico, para apontar para algo futuro. A profecia do Velho Testamento, ela funciona mais ou menos dentro desse aspecto. Então, e esse aspecto futuro dessa profecia, logicamente, ela se cumpre, quase todas elas, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a grande chave hermenêutica da Bíblia. Então, quando isso acontece, a gente vê que a profecia culmina em Jesus, essa profecia preditiva com respeito à vinda do reino de Deus na pessoa do Messias. Esse tipo de profecia no Novo Testamento já não existe mais, porque já se cumpriu em Cristo aquilo que foi predito pelos profetas no Velho. Mas então vou polemizar ainda mais, porque eu quero saber, mas falou que vai ter ministério profético lá em Efésios, fala de dom de profecia, mas depois a gente conversa sobre isso. Deixa eu chamar uma pergunta das ruas, né, para a gente ir para o intervalo com essa pergunta na cabeça. Vamos lá. Meu nome é Alice, eu sou de Belo Horizonte e eu queria saber a diferença entre o texto narrativo e o texto de ensinamento. Vamos lá então, depois do intervalo, vamos comentar sobre isso, né? O texto narrativo, essa narrativa histórica que a gente já comentou aqui, vamos pegar as epístolas paulinas, por exemplo, que Paulo está escrevendo, atendendo a demandas das igrejas. Vamos fazer uma comparação entre esses dois tipos de texto. Vamos lá. Voltamos com o nosso bate-papo, conversando hoje sobre os gêneros textuais que se apresentam na Bíblia. Você tem várias formas de revelação ali, você tem histórias que são contadas, né? Relatos da trajetória de Jesus Cristo, da trajetória do povo quando entrou na Terra Prometida ou quando entrou no deserto para entrar na Terra Prometida. Você tem vários relatos. Você tem também poesia, a gente comentou aqui dos Salmos, comentamos aqui de Cantares e terminamos falando de profecias, né? Sobre profecias no Antigo Testamento e profecias do Novo Testamento. No Novo Testamento, deixa eu perguntar para vocês, por exemplo, o livro de Apocalipse é um livro profético? O que vocês entendem? Com certeza. Olha só, Apocalipse significa revelação. Então, uma revelação que João teve quando estava exilado a respeito de coisas que a gente chama em teologia de escatologia, coisas que ainda vão acontecer.
Entretanto, tem lá também a narrativa histórica de coisas que estavam acontecendo. Foi uma carta para 7 igrejas que existiam, né? Então também há uma narrativa histórica. Agora, algo que eu queria falar que eu acho que é importante nesse tema que nós estamos abordando no programa. Deus não é passado nem futuro. Deus é sempre o eu sou. Para Deus não existe, igual existe para nós, história do passado e do futuro. Deus, na sua presciência, Ele já predestinou. Como o pastor Luciano sabe bem, da igreja presbiteriana. Eu acho engraçado o pastor Mário falando aqui, olhando de rabo de olho pro Luciano, porque sabe que o Luciano é presbiteriano. Não, e nós já fizemos um programa aqui sobre predestinação. Eu estou tentando agradar o pastor Luciano. Mas olha só, e principalmente que o pastor Luciano estudou num seminário, que o meu tio foi diretor do seminário presbiteriano. Você é sobrinho de quem? Gente muito boa. Gente muito boa. Você é sobrinho de Elvim? Agora vai ficar coisa aqui. Elvim, Mário da Chile. Mas eu não sou pastor de igreja presbiteriana. Sim. Eu sou pastor de igreja batista, mas é claro que eu também sou presbiteriano. Você é primo. É claro. Todos, no fundo, fundo, são um pouco presbiterianos. Todo pastor é presbítero, não é verdade? Desculpa, você estava E presbítero para presbiteriano é quase que sinônimo. Mas olha só, o que eu queria falar então é isso. Quando a gente vê o que a gente chama de profecia, a gente costuma pensar em coisas que vão acontecer. Mas a palavra de Deus, para Deus, não existe o que vai acontecer. Por exemplo, Deus falou para Moisés, fala que o eu sou. Não eu fui nem eu serei, o eu sou. Em Hebreus 13:8 está escrito que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, para sempre. E a gente poderia ver até assim, manifestações de Deus, teofanias, mas no caso o próprio Jesus. Ele aconteceu a vinda do Messias como homem, mas como Deus, o Pai e o Filho é um, assim como o Espírito Santo. Então nós precisamos, para nós entendermos profecia, nós temos que ter discernimento espiritual. Não pode ser só natural como uma poesia natural. Mas a gente pode usar a poesia natural para falar da poesia dos livros poéticos na Bíblia. Então quando a gente lê uma poesia, a gente vê o espírito do autor. Quando a gente lê uma poesia bíblica, a gente vê o espírito não do autor, na minha opinião. Tem o estilo do autor, humanamente, mas o Espírito é o Espírito Santo na vida daquele autor, porque os autores bíblicos foram homens e talvez até mulheres de Deus. Não se sabe se a Bíblia teve autora, apesar que tem correntes que acreditam que tem livros aí que foram escritos até por Priscila, por exemplo. Hebreus não se sabe. Isso que eu estou pensando, né? Só Hebreus, né? Então, isso que eu queria falar. Então, para a gente pensar no estilo da palavra de Deus, nós temos de pensar que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros. Então, é quando a gente fala aqui dos estilos literários da Bíblia, mas há um estilo diferente de todos os outros. Por isso que ele é o best-seller. Perfeito. A Bíblia muda a vida da pessoa completamente. Os outros livros mudam um pouco. A Bíblia muda totalmente. A pessoa nasce de novo, porque ele recebe fé. E está escrito em Romanos que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo a palavra de Deus com os ouvidos do nosso coração. Deixa eu retomar a pergunta que eu tinha feito essa pergunta da profecia antes do intervalo e logo na sequência eu chamei a pergunta das ruas. Ô Vanessa, Oi. você achou que eu não ia chamar a pergunta das ruas, né, Vanessa? Achei. Ah, não, mas eu estava lembrando. É porque eu fiz 2 perguntas. Eu fiz uma aqui no estúdio e puxei meio das ruas. Então, eu agora respondi a do estúdio, eles responderam do estúdio, vamos para das ruas. Muito bem. Viu como é que eu tô compenetrado? Muito. Tô Vamos chamando. chamar a pergunta, Vamos lá. tá? Meu nome é Alice, eu sou de Belo Horizonte e eu queria saber a diferença entre o texto narrativo e o texto de ensinamento. Vamos pegar o seguinte, por exemplo, as epístolas paulinas. Paulo, ele traz uma série de orientações claras. Né? Você pega o livro de Atos, é um livro que narra uma história, né? Os evangelhos. Né? Então, assim, a interpretação de uma epístola paulina, na qual Paulo
traz ensinamentos diretos para a igreja. Ok. Para o texto narrativo convencional, como Atos ou o Evangelho, tem alguma chave interpretativa especial ou não? Eu posso ler da mesma forma? Eu posso tirar ensinamento do texto narrativo como eu tiro das epístolas? Sim, na verdade, a narrativa histórica, ela abrange alguns livros da Bíblia que estão dentro desse gênero literário. Por exemplo, os evangelhos é uma narrativa histórica sobre a vida de Jesus. Só que os evangelhos é uma narrativa completamente diferente de qualquer outra narrativa que já existiu. Os evangelhos são únicos, mas ele não deixa de ser uma narrativa histórica. As cartas de Paulo se englobam dentro do gênero literário cartas. E a gente precisa de ler como cartas, ou seja, ensinamentos específicos para problemas de igrejas específicos que Paulo escreve para normatizar essas coisas que no início da igreja cristã, é claro, você há de convir comigo que não existia a Bíblia escrita, não existiam os evangelhos ainda escritos, o povo estava completamente assim solto com respeito às doutrinas. Eu até gosto, sabe, Luciano, sem querer cortar teu raciocínio, mas, por exemplo, as epístolas. Paulo escrevia para problemas específicos. Eu costumo brincar, por exemplo, línguas, há tanto problema hoje em dia, e eu fico pensando assim, das inúmeras cartas que Paulo escreveu, para quase todas ele escreveu sobre línguas, porque era um negócio super comum, não era? Línguas? Depende. Para quantas igrejas ele escreveu sobre línguas? Uma. Só De todas as cartas que ele escreveu, escreveu só para Coríntios. E não é Coríntios, é Corinto. Corinto. Então, assim, se é um negócio que era tão relevante, não é. Por que ele escreveu só para uma igreja? Porque ali havia um problema. Inclusive, o problema da igreja de Corinto era um problema de liturgia. O que Paulo escreve aos coríntios ali, falando sobre as línguas, era porque estava havendo um problema na liturgia da igreja e no uso inadequado desse dom. Perfeito. E não porque aquilo era muito importante. Pelo contrário, ele foi sanar um problema como muitos outros problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Imoralidade. Sim. Agora, a pergunta da moça das ruas é interessante porque eu acho que nós já falamos sobre ela, pastor. Ela falou a diferença entre a narrativa e o ensinamento. Eu acho que nós já dissemos aqui, todo gênero literário da Bíblia tem um ensinamento. A palavra de Deus por si só é o ensino de Deus para nós. Então, não só a narrativa histórica, mas todos os outros gêneros literários da Bíblia, a gente pode extrair deles princípios e ensinamentos de Deus para a nossa vida. Qual que é o critério, por exemplo? Vamos pensar assim. Vou pegar um texto que é clássico, né? Paulo fala, a gente não deve mentir, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso está lá relatado especificamente, é um versículo. Paulo diz, que vocês não devem mentir. Eu pego os evangelhos, por exemplo, que é uma narrativa histórica. Quais dos exemplos ali eu devo seguir ou não? Porque se eu pegar os evangelhos, se eu pegar os evangelhos, então eu vou defender a tese que todo mundo tem que ser solteiro, porque Jesus foi solteiro. Você quer ver, pastor? Me perdoe, mas é porque eu lembrei de um texto aqui que encaixa exatamente dentro disso aí. Uma narrativa histórica que são os evangelhos, e dentro dos evangelhos uma narrativa de Jesus que pode gerar uma confusão muito grande, assim como gerou entre os pais da igreja, inclusive com Orígenes. Sim. Você sabe qual é o texto? Do olho. Jesus diz o seguinte, se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão. É melhor entrar no reino sem mão do que ser lançado no fogo com ela. Assim ele diz os olhos, assim ele diz os pés. Arranca o teu olho, corta o teu pé, corta a tua mão. Puxa, Jesus não está dizendo que você tem que se mutilar. É verdade. O texto não está dizendo isso. Então, nós temos que tomar cuidado, porque mesmo na narrativa histórica, figuras de linguagem, metáforas, hipérboles são usados nessa narrativa. E a gente tem que entender o que isso significa, porque senão vai sair gente aí cortando mão, arrancando o olho, cortando pé. E não é por aí. Então, dentro de uma narrativa histórica, você tem que ver o que é uma metáfora, uma figura de linguagem, uma hipérbole, para querer dizer alguma coisa com um peso muito grande e dramatizar a coisa. Hipérbole é aquele exagero na linguagem, né? Hipérbole é a figura de linguagem que exagera a coisa, né? Como Jesus usou muitas vezes. Esse é um exemplo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Simplesmente o seguinte, não conviva com o pecado. Se houver alguma coisa na sua vida que está te induzindo ao pecado, corte drasticamente. E não ser manipulado. Se o smartphone está dando problema, joga fora. Mais ou menos por aí. Passou você falar? É por isso que muitas vezes a gente ouve
coisas assim absurdas, utilizando a Bíblia. Então eu quero até aproveitar também essa oportunidade para lembrar que alguém que usou a Bíblia com Jesus, num bate-papo com Jesus... Não, fala bate-papo não, fala outra coisa. Bate-papo é coisa boa. Num colóquio. Num debate. No debate melhorou. Com Jesus, foi o nosso adversário. Perfeito. Ele usou a Bíblia. Então, usar a Bíblia, mesmo a Bíblia sendo uma palavra de Deus, por isso que eu estou dizendo que ela é profética, porque é palavra de Deus, mas essa palavra de Deus pode ser mal utilizada. Perfeito. Ela pode ser utilizada para defender pontos de vista com interesses escusos. Ô Mário, uma coisa que tem me incomodado muito é a questão de teologias que estão sendo construídas em cima de textos de narrativa histórica. Porque você pega, por exemplo, narrativas do Antigo Testamento, eventos belicosos, por exemplo, de matar e tudo. No Novo Testamento, eventos em que houve mentira envolvida, houve até morte diante da mentira. Então, eu tenho visto... Ananias e Safira, Atos 5. Mas, então, o que eu tenho visto, assim, que há muitos eventos que as pessoas pegam o evento histórico e falam assim, não, porque está na Bíblia, nós temos que fazer na nossa igreja. A hermenêutica não orienta, a boa hermenêutica não orienta a fazer isso. De jeito não é porque não. está na Bíblia e é uma narrativa histórica que você tem que reproduzir. Então, certo, né? Certíssimo. Por exemplo, um que é muito utilizado, o carcereiro. É de Filipos. Né? Tua casa. E a casa dele foram salvos. Então a pessoa acredita que nós sempre vamos ter a nossa casa toda salva. Quem dera causa fosse, do carcereiro. né? Quem dera. Por causa de todos Quem dera. Essa Mas questão... infelizmente não é uma assim. questão estatística. Como historiador, estava conversando com meus alunos, estatisticamente, se isso fosse verdade, de que uma pessoa convertida, automaticamente todos os membros da sua família seriam convertidos, se você pega... Vamos pegar os 3 mil de Atos 2... O mundo seria todo cristão convertido. hoje. Só por a questão é matemática, estatística. Infelizmente não é. Não quer dizer também que eu não posso tomar aquela promessa, aquela coisa, especificamente para mim, o Espírito Santo me comunicar. E orar por isso também. Então eu creio que a gente poderia também falar que a Bíblia, além de profética, ela também contém promessas. Sim. Verdade, agora, essas promessas que é uma profecia, tem condicionais. Sim. Não significa que essas profecias vão se cumprir ou não. Por exemplo, quem mandou Jonas profetizar para a cidade de Nínive? Deus. A profecia que Jonas, Deus mandou ele profetizar, se cumpriu? Não. A cidade não foi destruída. Porque ela mudou de comportamento. Mudou. Então as profecias bíblicas também são condicionais à nossa liberdade. Não, a profecia bíblica não pode ser condicional. Porque se a profecia bíblica for condicional a qualquer outra coisa, Deus então não é soberano. E Deus então não tem o poder de realizar tudo aquilo que Ele promete. E a Bíblia diz que tudo que Deus promete, Ele cumpre. E isso faz parte da soberania de Deus. A coisa que às vezes a gente não entende é que entre uma profecia e a sua realização, existem aqueles fatos históricos que a gente vê muito claramente no livro de Jonas. Qual foi a ordem de Deus para Jonas? Vai na grande cidade de Nínive e prega e clama contra ela. Isso aconteceu? Claro que aconteceu. Por isso eles se converteram. É claro, tanto que aconteceu que a Bíblia diz que ele chegou lá, pregou uma mensagem de juízo. Isso. Não foi nem uma mensagem amorosa, mas porque Deus tinha uma promessa naquela cidade, a Bíblia diz que ele salvou até os bichos. Você lembra lá que os bichos ficaram tudo de pano de saco? Você imagina que gracinha? E a Bíblia diz que Jonas, então, ficou desgostoso, porque ele sabia da misericórdia e da graça de Deus em alcançar um povo que não merecia. Segundo a ótica dele? Segundo a ótica dele, nada, porque era um povo vil, era um povo cruel, os ninivitas eram terríveis, e de repente ele foi alcançado pela graça de Deus. E aí fecha o livro de Jonas, na minha opinião, com a chave do texto, a chave do livro. Não terei eu misericórdia de gente que não sabe discernir a mão direita da esquerda, e você teve misericórdia de uma planta que você não vale nada, e não terei eu de um povo inteiro. Então, a profecia de Deus, ela se cumpre, independente de nós ou não. Agora, a mudança que houve, eu entendo, não é que Deus mudou de opinião. Deus disse o seguinte:
vai e profetiza, vai e proclama. Porque eu estou falando porque o texto fala, que Deus se arrependeu do mal que É exatamente o que eu ia falar. Porque parece que essa ideia de arrependimento é uma linguagem muito nossa. Assim, não, acho que não vou fazer isso não. Não é isso. Deus é Deus, Deus é soberano. Sim. Deus vai punir o erro e Deus vai premiar a boa ação, a e coisa não certa. só em Jonas, mas em Gênesis 6, Sim. está escrito que Deus arrependeu de ter feito o homem. E isso não tira a soberania de Deus. É porque Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Mas Deus não criou marionete. Como Deus não cria fantoche, mesmo Deus sendo soberano, Deus permite que nós escolhamos entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. A profecia de Deus nunca é para maldição. Deus nunca amaldiçoa. Mas a maldição acontece por causa das escolhas. Porque se nós acreditássemos que a soberania de Deus não nos permite escolher como vai ser o nosso fim, então nós não teríamos de escolher nada. E nós temos de escolher entre a bênção e a maldição. Sim. Ô Mário, você falou de marionete. Você podia botar essa senha lá na sua internet de casa. Marionete. Horrível esse trocadilho. Esse foi horrível, né? Misericórdia. O Wesley, que é presbítero, falando de presbítero, lá de Rondônia. Ô Wesley, que cidade você é, Wesley? Conheço demais Rondônia, estado maravilhoso. Wesley Soares, eu gostaria de saber se todo texto referente ao povo de Israel pode ser aplicado à igreja. É uma boa questão hermenêutica aqui. Muito boa. A gente precisa compreender duas coisas. Primeiro, a revelação de Deus no Velho Testamento era com respeito a um povo no que diz respeito a uma nação. A nação de Israel no Velho Testamento era o povo de Deus, mas nem toda a nação eram salvas. Existia o remanescente fiel, e a gente vê isso nos profetas. No Velho Testamento, o povo de Deus é tratado como uma nação mesmo, né? com língua, com características. Só que na progressão da revelação de Deus, esse povo e esse remanescente dentro desse povo estava ali inserido a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja não é só do Novo Testamento, a igreja são aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E logicamente que no Velho Testamento também está ali o germe da igreja do Senhor Jesus dentro de um povo. Só que quando chega no Novo Testamento, essa coisa abre. Agora não é mais uma nação com uma língua, com um determinado local. Agora são povos de todas as tribos, línguas e nações estão inseridas dentro dessa igreja gloriosa de Jesus, desse povo de Deus agora que englobou todas as nações da Paulo terra. Paulo fala em Romanos, então, do enxerto Sim. É isso. Na Oliveira. Na Oliveira, por causa de Jesus Cristo. Então, quando a gente transfere isso para o Novo Testamento, a gente não consegue ver que Deus tem filhos prediletos. A gente não consegue mais ver que o judeu, por ser alguém que teve essa revelação no Velho, ele tem qualquer tipo de ascendência com respeito à igreja do Novo. Aliás, esse é o tema de Romanos. É só a gente ler Romanos que você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que o judeu, pelo fato de ter sido escolhido o povo no Velho, ele não tem ascendência nenhum na igreja e nem uma posição superlativa por ele ter sido isso, porque o propósito eterno de Deus é a igreja gloriosa dele em Jesus Cristo. Agora, sabe qual que é um versículo que eu predileto em Romanos? Está escrito em Romanos que Abraão era crente. Então, quando alguém me pergunta por que eu sou crente, eu falo porque o meu pai da fé, Abraão, era crente. Porque Abraão, que dizimou, Abraão, que foi escolhido para ser pai de todas as nações, além de Israel, Abraão foi antes da lei. Viveu antes da lei. Então, na verdade, a nação de Israel começou de Moisés para cá. Porque mesmo as tribos tendo sido já divididas lá, os filhos de Jacó, mas a lei começou com Moisés, tanto que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Apesar que o livro de Jó
provavelmente foi escrito Sim, bem, no mesmo no mesmo período. no mesmo naquele período, lá, talvez por Jó com parceria com Moisés, talvez também. Agora eu vou só fazer uma piadinha aqui. Posso fazer uma piadinha rápida aqui? Sério? Ó, já acabou o programa, vocês estão falando aí. O pastor falou que Então, Abraão hoje foi foi só a salvo introdução. porque antes da... Sabe por que Abraão foi salvo? Porque ele foi escolhido por Deus. Verdade. Abraão era presbiteriano lá antes. Ele foi escolhido por Deus, Um não foi ele. momento calvinista aqui no nosso programa. Eu acredito que a igreja presbiteriana começou lá. Sobe o som, senão não vão parar, não. E o no- Sobe o som, senão não vão parar, não. E a igreja batista começou com João que batizou Jesus. Pastor Mário, pastor Luciano, muito obrigado. Foi um ótimo papo, obrigado a você que assistiu o nosso bate-papo, muito gostoso, foi muito rico, muito instrutivo. Tenho certeza que você gostou. Amanhã, 12h15, teremos mais um bate-papo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até lá. Valeu, Mário. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.